Vamos? Vamos. Vamos. Posso? Pode. Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malk Lore. E sim, eu tinha esquecido qual era o quadro de hoje. Aquele quadro em que a Malkaviana teve uma conversa com o Rafa, então hoje eu estou em estado de negação. A lore não existe, isso é tudo invenção do capitalismo pra vender livro e vocês fazem o que vocês quiserem, entendeu? É isso, basicamente. Boa, gostei muito desse O resultado começo. da minha conversa hoje com o Rafa. Uhum. Então, se eu tiver extremamente nihilista hoje, cobrem dele. Não, desculpa, não cobrem não. E a gente vai falar sobre o Mods do Juggler e como, porquê e o que a gente acha de eles estarem no porão do Maxon, né? Exato. Mas antes nós temos uma pergunta do Preço de Inverno, que é um negócio que eu acho que dá pra gente olhar rápido. Sim. Me digam que tem no Preço de Inverno, vem assistir todos os personagens de Menápolis e St. Paul. Eu acho que não todos. Eu acho que vem uma grande parte. Nicholas. Faça essa inveja, faça. Olha isso que eu ia fazer. Está aqui. Pra olhar. Olha. Tá lindo. O livro está maravilhoso. Eu, antes de fazer a abertura, a gente já tava aqui lambendo, mas sem molhar, porque Sim. a gente não quer estragar a nossa preciosidade. É mais pro fim, né? Você achou já? Já. E ele tá maravilhoso, assim. A qualidade do papel é fodástica. O verniz localizado na capa deu um toque absurdo. E ele ainda vem com os 6 postaizinhos, que são as outras capas. Que é um negócio de louco. Que estão aqui. Eu já guardei até no envelopinho, porque eu sei que... Olha isso. Olha, vem com bastante ficha, viu, pra ser bem honesto. Vem com mais do que eu imaginava, na real. Tipo, vem de uma pessoal da Primigene. Tem ficha do pessoal da Primigene. Tem ficha das duas personagens principais. Que é a Cecile Ben e a Príncipe. Collie Pedagraça, sei lá como é que fala isso. E vem com 5 lore sheets, né? As 5 estão já nesse volume ou elas Sim, eu acho que tá sim. uma parte aí e vão ver as outras no outro? Eu não sei, eu já descubro. E tem 4 poderes amálgamas, né? Quer dizer, tem 4 poderes novos, né? Sim. Eu não sei, na verdade, se já tá todos aqui mesmo, pensando bem, meu. Que é que eu achei a das... As que a gente já... Eu achei só uma a mais, na verdade. Ah, tá. Deve estar dividido, então. Então não tá aqui mesmo. Só vem 3 lore sheets aqui. Sim. É. Imaginei que ia estar dividido. Sim. E assim, a qualidade do papel é Sensacional. absurda, tá? É sensacional. Eu, assim, a Galápagos me surpreendeu de uma forma fantástica, porque a qualidade do material tá... Eles conseguiram fazer algo muito mais legal do que o original, do que tá rolando lá fora. Então, valeu a pena. Assim. Valeu. A Amazon libera frete grátis. Sim. Dá pra rolar by night com esse conteúdo? Então, é uma excelente pergunta. Acho essa, eu não sei. A resposta depende muito do grau que você vai querer de detalhismo, eu acho. Sim. Mas, tipo... eu diria que é um by night, tipo, se for comparar com o Boston by night, sabe? Uhum. Eles estão ali, sabe? Tipo, os Sim. dois não entregam tanto e você tem que ler pra você entender ou jogar pra você entender, né? Que é do Song, o by night, Sim. né? Mas, tipo, eu certamente animaria, né? Tipo, já me deu Ai, meu Deus. vontadezinha até olha. de ler e tentar rolar alguma coisa, sabe? Mas provavelmente eu tentaria rolar algo tipo antes dos acontecimentos e não depois dos acontecimentos, na verdade. Sim. Porque eu acho que é interessante, tipo, ter... Que dá pra ter todos os personagens sem dar spoiler do futuro, porque se for jogar algo depois, teria que ter spoilers do HQ e é um negócio que, tipo, me desagrada um pouco. Sim, também acho. Né? Sim. Uma coisa que eu achei super legal do Presas do Inverno é ela se passar em São Paulo e Minneapolis e o contraste entre as duas cidades, sabe, o histórico das cidades é um negócio que dá pra criar coisas muito legais, né? E essa divisão de uma cidade ser anarca e a outra ser Camarilla, e a Camarilla querer a cidade que é anarca e clamar a praxis, mas não ser capaz de manter. É muito interessante, né? Sim, eu gosto bastante. Nesse primeiro volume não tem fichas da parte dos anarques, né? Não tem nada quase sobre os anarques. Não. É só um personagem, né? Sim. E nos outros eu realmente não me recordo, na verdade. Eu não sei. Se no que vai vir tem mais fichas, né? Sim.
E o ponto é que, assim, como a gente não tinha lido ainda, eu não quis folhear demais também. Sim. Então, eu provavelmente vou pegar pra ler hoje à noite até a hora que eu aguentar. Então, talvez amanhã eu já tenha terminado. Sim, possivelmente, na verdade. Eu sou compulsiva e eu não consigo largar as coisas de lado. E a arte tá maravilhosa, né? Sim, a arte tá maravilhosa, a legibilidade do texto tá muito boa. De verdade, assim, tipo, eu tô pagando pau mesmo, assim. É impressionante, né? Eu curti. Tá, vamos, sem mais delongas, ir pro plot terrível da noite, né? Vamos para o plot terrível da noite, agora que a gente já fez propaganda gratuita pra Galápagos, viu, Galápagos? Sim. A gente não só fala mal. Sim. E aí, começando, qual a sua opinião sobre esse tópico em específico, assim, do Juggler e do Mods estar no porão do Maxwell? Tipo, as primeiras coisas assim que te vem na sua cabeça. Vem 2 palavras. Fale, 2 palavras. Uma bosta. Bosta. Por quê, meu amor? Me conte, por que você acha que é tão ruim assim? Eu não sei. Primeiro, né, eu estou extremamente em estado de negação hoje, então a lore não existe, entendeu? Oxi. Eu já falei, é só uma invenção do capitalismo para vender livro, mas o ponto é que eu me incomodo muito com uma coisa que eles fizeram e estão fazendo sistematicamente no Chicago, na 5ª edição, que é essa limpa de personagem, sabe? Que eles estão tirando personagens à torto e à direito pra fazer o plot rodar, ao invés de reaproveitar o que já existia antes pra E não tá fazendo o plot rolar muito, né? E não tá fazendo o plot rolar, exato. A gente vai chegar lá, Nicolas. Ou pelo menos a gente espera chegar lá. Sim. Ele já manda direto, né? Não, calma, né? Com um pouco que o livro dá também de... Mas, tipo... Mas terminar, eu já respondo isso, dane-se. Tá bom. Foda-se, né? Então Deixa eu eu dar acho sua opinião assim, também. seria muito mais legal, principalmente porque ali na V20 a gente já tinha um plot legal rolando dos dois tentando se aproximar e trabalhar em conjunto. Mas existia uma crise, né? E eles queriam transformar a cidade em tipo... uma cidade para as pessoas passarem, né? Sim. Uma cidade pra... tipo, o atrativo dela ser uma... tipo, você passar a noite por lá. Passa uma noite e vaza na noite seguinte, sabe? Entendi. Esse que é o grande atrativo, essa que é a ideia, sabe? Fazer uma máscara na cidade, né? Tanto que encaixa com na vida real o plano de revitalização que existe mesmo, né? Porque eles chegaram num ponto em que, né, tipo, isso na vida real, na história de Gary, em que eles foram tentar fazer um plano de revitalização, mas não tinha nem investimento, nem interesse e nem dinheiro suficiente na prefeitura para literalmente revitalizar a Broadway. Então eles fecharam com fachadas falsas mesmo, de madeirite, a Broadway inteira, e realmente ficou lindo, porque você olhava, parecia um lugar super bonito, super conservado, super limpo, e você vê fotos posteriores, né, dessas fachadas caindo, porque obviamente não deu certo. Sim. Ponto de passagem, tipo, de muita coisa pra Chicago, na verdade, né? Tipo, sim. Porque Gary é caminho pra... tipo, é caminho pra Chicago, basicamente, né? Sim. De vários locais, né? Sim. E eu acho que tem muito o lance de que a cidade de Gary tem um potencial fantástico mesmo, tanto turístico quanto para essa questão de exploração urbana. Então eu acho que eles estavam indo por um caminho muito legal que poderia levar a algo fantástico. Na vida real e no RPG, né? E no RPG, exato. Isso rolou na vida real mesmo, essa revitalização. Sim. E eles apropriaram disso no Dust to Dust, né? E da forma que eu enxergo, né, tipo... a cidade, ela poderia seguir esse caminho e seria muito legal ver isso sendo feito no mundo das trevas também. Sim. Porque é uma cidade que já se fudeu tanto, gente. Mas tanto, sabe? Então, eu acho que era um caminho legal. Sim. E aí você chega na 5ª edição esperando o desenrolar desse plot e ele não existe mais. Ele simplesmente foi ignorado. Né? Eles deram um jeito de tirar o Modules e o Juggler de cena pra poder fazer o plot rodar.
Eles pegaram o Maxwell, que eu não sei nem de onde, e jogaram de volta pra lá, guardando os dois no porão, sabe-se lá por quê, né? Porque isso também não cria um gancho pro Maxwell conquistar o que ele deseja. Não cria. Não ajuda em nada a causa dele. E sei lá, sabe? Pra mim é só uma forma porca de tirar os dois do cenário e jogar na mão do narrador, faça o que você quer, sabe? Sim. Sendo que eles estavam num caminho muito legal. A impressão que eu tenho mesmo é que, tipo, isso é uma ideia e não um enredo fixo, sabe? Não uma parte, tipo, realmente fixa do metaplot. Tipo, a impressão que eu tive, né? Mas claro que ela é super, né? Também enviesada, né? Pelas minhas crenças e pelo que eu vejo do cenário, mas sim. A impressão que eu tenho é que, tipo, não foi feito pra ser, tipo, é assim que vocês vão jogar, sabe? E as dicas que me dão isso é o negócio o lore sheet do Modules, né? Sim. Tá nisso. E também o fato de que tem uma aventura que é Rusted Jungle, que é tipo... Floresta Enferrujada. Floresta Enferrujada, que... Uma parte que, tipo, é possível... Meio que o final dela, você tem a escolha de libertar o Juggler e o Modules de ser estacado, e daí isso vai continuar a história. Sim. Então, meio que... A introdução do cenário já é acabar com esse plot, já é acabar com esse enredo, sabe? Tipo, a impressão que eu tenho é essa. Então, tipo, é um enredo que tá lá só pra fazer parte dessa história, Sim. explodir e morrer, sabe? É essa a impressão que eu tenho, né? É a Evelyn e um tal de Eric alguma coisa, Eric Sherpen, né? Eric alguma coisa que estão me conduzindo a cidade, né? A Evelyn é a baronesa e ele, tipo, meio que é o príncipe, entre aspas. Mas eu acho que ele tá sendo manipulado pelo Maxwell também, parece. Tá. E é isso. Tá. Tá, você quer falar Não, sobre... pode falar, que dá o fato. Você quer falar alguma coisa? Não, era meio que isso mesmo, sabe? Tipo, eu só não curto, eu acho que eles deixaram ali de uma forma meio... Sabe, e não é, porque também não tem tanta informação sobre isso. Não tem nada de informação quase. Quando você busca as informações, elas não batem quando você olha do Maxwell, do Juggler e do Modules, sabe? Isso tá meio perdido. Tá bem confuso. E aí esse plot deles estarem estacados tá dentro de uma aventura que culmina com uma escolha dos jogadores, né, entre libertar eles ou não. Sim. Então, sabe, é isso, ficou no ar. Pra mim deixar no ar. Tá, como o Maxwell stalkeou e sequestrou o Modules e o Juggler? Então, ao que parece, tipo, tem vários lugares dizendo, né, que quem pegou o Modules foi a Alicia. A Alicia stalkeou o Modules e entregou pro Juggler ao mesmo tempo que ela se juntava aos Anarchs. E daí o Juggler manteve ela, manteve o Modules em cativeiro, por assim dizer, e protegeu ele dos outros Anarchs pra conseguir uma vantagem com a Annabelle em Chicago. E ele usa isso, né, que ele vai poupar o Modules pra conseguir vantagens com a Annabelle. Sim. E como o Maxwell pega o Juggler, a única descrição que eu achei é da própria boca do Maxwell dizendo que ele queria que o Juggler fizesse parte dos planos dele, mas o Juggler não aceitou. E o Maxwell não aceita não como resposta. E é isso. E que ele já encontrou o Modules estacado, né? E daí ele já encontrou o Modules estacado porque ele tá com o Juggler, né? Tipo, em teoria, né? Nessa versão, por assim dizer. E é isso. Então, tipo, não mostra nem como ele conseguiu isso, sabe? É muito vago, por assim dizer. O Maxwell deve estar usando Gary como base para operações e seu objetivo de tomar Chicago do Jackson, para Annabelle ajudar o Maxwell contra o Jackson. Ele ter o Modules seria sim, né? Sim. Só que ele não tinha como saber quando ele pegou o Juggler que ele ia ganhar um Modules de presente. Exato. Então meio que tipo ele pega o Juggler por pegar só. É muito estranho. E além de tudo, essa questão do Modules ser cria da Annabelle é meio escurecida no cenário, né? Em pelo menos momento deveria algum, ser. Eles dizem que isso é de conhecimento público. Na verdade é muito pelo contrário, né? E a gente falou do Maxwell na semana passada, no sábado. E uma coisa que é interessante ver do Maxwell é que diz que na Guerra de Chicago, quando ele recebe a notícia de que o Loading supostamente morreu, ele volta pra Chicago pra tentar tirar proveito disso.
ele até tem alguns apoios, só que como ele ficou longe muito tempo e a cidade mudou muito nesse tempo, os métodos dele são lentos e não são mais eficientes para se lidar com essa nova Chicago. Então Sim. ele não consegue clamar a Praxis. Sim. Lembrando que depois disso, Chicago fica sem príncipe Por anos. até o outro lá, o outro Peterson. Ventru, o Peterson, Assumir. clamar Praxis e tomar na tampa. Uhum. E daí depois de um tempo, Que o Jackson o toma. Jackson consegue, né, capitalizar em cima dessa falha do Peterson e clamar Praxis pra ele. E aí ele recebe apoio da Primigene porque um dos motivos é especificamente porque ele deu cabo Do Capone. do Capone, que é alguém do clã dele mais antigo e etc. Né? Então, no fim das contas, não me parece que o Maxwell tem muito espaço de verdade pra voltar pra Chicago. Porque ele já tentou uma vez quando ele tinha tudo nas mãos dele e não foi capaz. Sim. E daí ele meio que some, viaja o mundo um tempo, sabe? Sim. E aí ele, enquanto os aliados dele estão, né, perdendo poder, perdendo força, e aí ele volta agora, do nada, quando, né, já teve o chamado, a galera já sumiu e já tá rolando todo esse caos, né, do Jackson no poder. Só que o Jackson, ele supostamente criou uma puta base de apoio, Sim. né, a Primigene... O Jackson é um monstro atualmente, é o que parece. A Primigene apoia ele. Ele Sim. tem os antigos arcontes do Wolfpack na mão dele. Sim. Pelo menos isso na minha E leitura. fora O Rafa discorda um pouco disso, mas ele não conseguiu me convencer do contrário, então eu vou continuar dizendo que, pra mim, o Wolfpack tá a serviço do Jackson. E fora, tipo, a máfia. Tipo, que não é máfia, mas, tipo, as gangues. Tipo, que seguem ele, né? De mortais. Sim. Que ele tem um verdadeiro exército, que o poder dele meio que vai até a América do Sul, sabe? Tipo, meio que militar fora da lei, né? Porque eu não sei outro nome, é máfia, foda-se. E lembrando que... Lagírio, Oi, Lagírio. seu gato! Olha quanta gente bonita nesse chat hoje, gente. Né? Hoje só tem gente bonita no chat. Aliás, sempre só tem gente bonita no chat, mas como é que o Lagíris apareceu? Eu tenho que exaltar a beleza dele. do Lagíris e todos aqueles cabelos. O nome que você procura é Milícia. Porra, obrigado, Lagíris. Obrigada, Lagíris. Tá vendo? Tá vendo? O que a gente faz nesse canal sem você? Né? Nada. E aí eu perdi o que eu tava dizendo. Sim. Lembrando que em Chicago, além de tudo, você ainda tem aquele Ventru lá, que tem o pônei saltitante na mão dele, o Expresso Pônei. Que é de um Ventru. O Praxton, né? O Praxton. Sim. Que é de um Ventru inovador, mimimi, que ele tem contato no mundo inteiro, supostamente, né? Tem lá na lore sheet do Expresso Pônei no Chicago Folios. No Folios, Além disso, você tem o Ballard, que... Sim. É pouca bosta, mas ele ainda tem mais recurso que o próprio Jackson. Sim, teoria sim. Você tem o próprio Jackson, né, segurando as pontas lá, porque, enfim, né, é igual uma vaca em cima de um poste. A gente não sabe como chegou lá, mas a gente também não sabe como vai descer. Não sabe, exato. E não me parece que existe espaço, lembrando que a gente tem de volta o Nili e o próprio Loading, né, buscando o caminho dele de volta. Sim. Então, me parece muito pouco provável que o Maxwell tenha alguma chance de conseguir pôr as patinhas dele de volta em Chicago. Eu não enxergo um jeito também, não, né? Na verdade. Lembrando que tipo, Inyanga, que foi uma das apoiadoras dele, tá fora. Sim. Mesmo Khalid não tem? É tipo, mesmo Critias Khalid e Annabelle também não tá só. lá. E mesmo consigo apoio da Annabelle, mesmo a Annabelle sendo a Primigene mais relevante, eu acho que ela não tá disposta a jogar tudo fora pelo mod, sabe? Não. Tipo, senão ela já teria feito antes. Exato, né? E o Gangrel que tá no Wolfpack do Folios é o Tyrius e o... Antrius, o Dread. É o Dread, né? É o Dread, isso. O Dread e o Tyrius estão no... Que é Antus, alguma coisa assim. O nome dele, um negócio assim. Possivelmente vai falar deles no sábado, entre todos os Gangréis, na mistura. Sim. Possivelmente, mas sim. E, né, a cria do cara do Wolfpack que morreu. Que é o Raymond que morreu. Que é o Raymond, a Nitro. A Nitro, que é nova. Que é nova e que eu acho ela maravilhosa. Ela é bem daorinha, né? Vamos ver se a gente vai continuar achando, né? Sim. Mas sim, ela parece bem da hora. Mas pelo que eu li dela, pra falar sobre a lore sheet do Wolfpack, eu gostei bastante. Sim. E, tipo,
E garantir o Gary, o Maxwell garantir Gary também é um plot que, tipo, pode ser que tenha, mas eu também não achei muita coisa pra defender ele, na verdade. Não, tipo, principalmente porque ele tá meio que largando o Gary, ao que parece. Né? Principalmente porque Gary parece que tá total na mão da Eve mesmo. Né? E do outro Stephens, cara lá, né? do Eric lá também. Porque mais ou menos. o cara que morre do Wolfpack, ele morre justamente porque eles fazem uma parada em Gary pra reabastecer, sabe? Daí, tipo, não, aqui quem manda é a baronesa Evelyn e, tipo, vocês não vão sair daqui, e daí ele meio que fica pra trás pro resto do Wolfpack conseguir fugir, sabe? Então, assim, eles têm um domínio fudido sobre a cidade, porque afinal de contas, o né? O Wolfpack não conseguiu abastecer. Quinta edição as fichas são fracas, mas era um pack de arcontes. Sim, né? Não é pouca bosta, não. Lorelai? Lorraine? Namorada do Modus? Não, a namorada é a esposa do Loading. E não, Lorraine. ela desaparece completamente Nem menção tem sobre ela. Não tem nem menção. O Modus não tinha namorada. Eu tava pensando que ela tá falando da Velvet até, na verdade. A esposa do Modus é a minha personagem. Né, mas ela não é canon. Mas ela não é canon. Né? Apesar de existir ela no nosso suplemento que a gente tá criando pra Cidade de Gary V5. Sim. E a Alicia, pelo que eu achei, ela tá em Gary, sim, eu acho. Ela tá morando até na Beach... cadê? Na Miller Beach. Que é em Gary. Sim, que é uma das poucas regiões de Gary que ainda é extremamente bem conservada e é uma das regiões mais caras da cidade. Sim, mas ela tá com os Anark. Né, adoro os Anark que são, né? Vão morar no lugar mais rico de todos. Né? Por que não? Então, o que mais tem pra defender, né? Tem uma carta do A9 que fala que a Alicia entregou mods pro Juggler e o Juggler mantém ele pra trocar por favores, né? Sim. E tipo, na minha visão, a Alicia tem mesmo a ganhar entregando o mods. Sim. Tipo, porque ela tá brasileira sangue, ela tá só se fudendo. E ela quer se ver livre disso. E tipo, conseguir uma nova vida no movimento. Mas o que me incomoda um pouco é que, tipo... É que o Mods, ele tem inteligência 4. E ele tá vivo há quase 200 anos, basicamente. Como ele não foi pego antes, se ele é derrotado pela Alicia, que é ninguém. E que tá presa lá sangue a ele. Então ele ainda tem que... que não tava mais. Dá pra falar que não tava, ele esqueceu lá sangue. Sabe? Tipo, ele perdeu a noção e esqueceu e blá blá blá. Sabe? Mas, sim, pra mim isso é a primeira coisa que me chama atenção. De que, tipo, não me convence tanto ele ser pego por ela, já que ela é mais fraca que o Juggler e o Juggler não deu pau no Mods. Sim. Então, falta alguma coisa, sabe, nisso. Nessa loucura, né? Então, primeira coisa do plot que me desagrada um pouco é isso. E mesmo, tipo, ela não tem dado o suficiente pra conseguir, tipo, empalar com facilidade, sabe, o Mods. Então tem esse problema também. Sim. No Batismo de Sangue diz que o Mods tem muito apego aos ciúmes de Alicia e ela tenta seduzir um dos jogadores. Sim e não ao mesmo tempo. Meio que ele monta isso, tipo, é um gancho que, pelo que eu me lembro, o objetivo dele, na verdade, é conseguir 2 favores ao mesmo tempo, entre aspas. Ele quer que... Ele deixa alguém ser seduzido pela Alicia, ele sabe disso, e daí ela vai trocar sangue com a pessoa e vai conseguir um de lá sangue, e ele vai tentar pegar o flagrante disso acontecendo. Pra daí ele fingir ser ciumento e ser muito apegado a ela, pra você ficar em débito com ele também. Daí você fica em débito com ele e já tá mais um laçangue próximo, mais um pontinho de laçangue próximo, já tá preso laçangue com ele. Então ele cria 2 vantagens com um golpe só, que é uma coisa que combina com o mod, sabe? Tipo, porque... ele tem inteligência 4. Sim, ele é um personagem inteligente. Que eu tô rindo. Okay. Eu tô lindo do comentário do Lagírios. Eu acho essa uma personagem muito áspera, a Alicia. A Alicia, ela é mesmo. Ela é, né? Ela nem fala com você às vezes, ela fica... Ela fez um voto de silêncio. Sim, basicamente, que também morreu já na V5, né? Sim. E disse que nem era um voto assim tão grande pelo que eu li por cima, sabe? Sabe, tipo, nem era assim tanto, né? Sendo que antes, não, a Alicia não vai falar com você. Ela não vai falar. Ela não falava às vezes, sabe? E daí tem a parte no Rusted Jungle, que é onde mais fala sobre esse plot, né? Que é o Maxwell diz que encontrou o Mods no Tupor já, né?
E que, tipo, ao que parece, a Alicia traiu ele e entregou o Juggler, né? Que usou ele como refém. E basicamente é isso. E de novo a mesma história do que tá escrito na carta da novela. Sim. Se repete. E daí tem a parte que eu já falei, que é do Maxwell só pegou o Juggler porque sim, né? Porque ele não aceita não como resposta, então vou te estacar e deixar guardadinho. Sabe, porque não fez isso com o Kevin Jackson, não sei. Né? É uma dúvida que eu tenho. E daí tem os finais possíveis da aventura, que tipo, é um spoiler gigante, mas, né? Sim, mas antes do spoiler, eu vou ler o outro comentário do Lagírios. Pode ler, vai lá. Ela tá aparando arestas e arredondando as pontas. Certo. É o que uma lixa faz. É o que uma lixa faz. Ela tá aí pra preparar a parede da tinta. Onde a gente tá indo parar? Dan, meu amigo disse que tem um lance de irem no cemitério e lá encontrarem um caçador de vampiros fodão. Ô, Cristo amado. Aonde isso? Por Cristo. Eu não sei nem... Não sei nem... o nome do caçador. Deve ser o Sullivan Dane. Sullivan Dane. Não sei nem aonde isso pode estar, na verdade. Sim. Mas eu li algo por alto disso, sim. Eu não me lembro exatamente o que, mas eu cheguei a ver isso. No Batismo de Sangue. Ah, no Batismo de Sangue tem? Ah, é no cemitério? É só uma excelente pergunta, Nicolas, na verdade. No Batismo de Sangue... Eu realmente não lembro e eu achava que era uma aventura que eu sabia de cor. Tipo, de verdade eu achava que era que eu dominava, tipo assim... Que eu saberia dizer qualquer coisa de cor, porque já que são, tipo... 24 páginas, né? Sim. Cemitério... Pra mim o cemitério era... O único plot que tinha no cemitério era do Michael. Sim. Pra mim tinha alguma coisa de você encontrar ele na praça. O Sullivan Dane. Pra mim o encontro com o Dane era na praça. O Dan tá caçando aqui. Eu não vou achar, provavelmente. Esse que é o problema. Não dá pra você dar Ctrl F, que você tá sem o teclado, né? Não dá. Ele não é texto, ele é imagem. Que é onde encontra um Dane e o caçador. Então, pra mim não era no cemitério. Porque o cemitério, ele é o abrigo do Michael. Nossa, você me pegou de verdade nessa. Sim. Eu realmente não tenho uma resposta. Tipo, você achou o Dane aí, né? Eu achei o Dane, mas não vai ter nada sobre ele. Não. Não sei. É uma excelente pergunta isso. Eu acho que isso só não... Eu vou gastar tempo demais lendo. Caçando agora, né? Pra ter uma resposta, a gente acha eventualmente, mas eu lembro que tem sim esse plot do encontro com o Sullivan Dane, mas eu não me lembro exatamente onde é que acontece o encontro. Diga, Lagírios, você lembra disso? Sim. O que você se tocou agora? Que a Alicia devia ter fraqueza extra contra estacas de madeira. Ou as estacas de madeira deviam ter fraqueza contra ela, né? Já que ela... Né? É abrasiva. Cara, eu quase podia jurar que não existe um plot onde você encontra o Sullivan, na verdade. Eu acho que tem sim. Eu não me lembro onde, mas eu acho que tem sim. No Batismo. Eu não lembro, exato. Eu sei que eu li, né, mas não sei onde, principalmente porque eu não peguei pra ler a fundo, porque eu não queria descobrir os segredos do cenário. Não pode ler. Não, agora pode, né, mas antes eu não deixava. E aí uma coisa que é interessante que fala é que o Modius, ele tá disposto a trabalhar, ele tá levemente... sim, isso é bem interessante, né? Desperto, né? Ele tem uma leve consciência do entorno dele. Sim. E que ele sabe que o Juggler tá perto. Sim. E ele estaria disposto a trabalhar em conjunto com Sim. o antigo rival dele pra se libertar. E daí na lore do Juggler não fala que ele estaria disposto a trabalhar com Modius pra se libertar. Não deixa claro nada, né? Não fala nada, né? Tipo, é em branco. Sim, tem alguém no fora da mansão vigiando a festa, sim. Que é o Sullivan Dane, né? Basicamente, né? Spoiler. Então, ela não fica alisando o pau, Lagírios, ela só fica trocando sanguinho. O Cristo amado, Mas é porque ela é a lixa, ela deveria alisar um pau. Então. É só isso que tem mesmo, tipo, que eu lembro, mas também não consegue confrontar, que ele vai conseguir fugir de você e blá blá blá, né? Sim. Se você segue o carro, ele sempre foge, é isso. Acho que esse que é o plot, basicamente. Mas eu me lembro de ter algo desse encontro mesmo, eu posso tentar achar depois onde que é. Sim, a gente tenta olhar melhor, mas eu sei que tem isso, pra mim era na praça. Interessante. Pra mim não tava lá. Juggler tá perto, mede o ward na bush e pinga. Pois é, né? Só que tá todo mundo estacado. O problema é que tá todo mundo estacado. Eu sei, não, é que você fez uma piada com LOL. Eu entendi.
Mas Sim, é verdade. A Ward já foi metida no coração do Juggler e do Modius. Sim. E daí tem os finais dessa aventura que meio que são, né? Tipo, você libertar o Modius, Sim. ele vai tentar voltar a ser príncipe e pagar muito bem a cota que fizer isso. Claro, né? Eles vão acordar em frenesi, obviamente, né? Sim. Porque ninguém vai ter a brilhante ideia de jogar um pouquinho de sangue na boca deles antes de tirar a estaca. Ninguém poderia pensar isso. Não. Eles acordam sempre em frenesi, porque eu acho que é uma ideia muito difícil. Sim. O Juggler vai voltar a ser o Barão de Gary e dar territórios e uma posição de destaque aos personagens em Gary. E também existe a possibilidade de usar qualquer um dos dois como uma vantagem, mantendo eles empalados. Qual a vantagem? Não sei, mas você pode, né? A minha solução é liberta o Modius, apoia ele pra voltar a se tornar o príncipe e mantém o Juggler estacado. Tá tudo resolvido. Né? Pode ser. Né? Porque é melhor ter que enfrentar a cria dele do que ele. Sim. Então... não, com certeza. Melhor ter que enfrentar a cria dele. Vampiro se ferrando, poxa vida, fico triste. É o Modius, tá? É o Modius, mas não pode. Amigos, ninguém sabe que o rei do submundo é o Load. Então, é aqueles segredos muito bem escondidos que todo mundo desconfia, sabe? Mas eu não sei se tem falas de pessoas falando que sabe, né, de verdade. Que é outro chute no saco, né? Uma pessoa Deve que ser desconfia... Não, o Tyrus desconfia e mantém isso escondido do resto da Coterie porque... Por algum motivo, antes o Loading tratava eles com respeito e agora ele tem medo do Loading retornar, porque, meu Deus, a gente não sabe do que alguém que já perdeu tudo é capaz e por aí vai. E, de certa forma, também, como o Loading foi supostamente morto, né, sob os cuidados deles como Arconte... sim, ele pode querer vingança, Ele tem medo de que seja vingança. Nossa, Lagírios do céu! Se Loading já é forte assim, imagina, eu também acho. E imagina quando ele curar o dano agravado que ele tá carregando com ele há milênios, sabe, sei lá por quê. E tem outra coisa que tipo, é fantástica, que tá na lore sheet do Tyrus, né? Que ele tem o nível 5 dele, você não pode ter medo de nada, né? Você consegue não ter medo de nada, mas tipo, você tirou dele isso. Porque, puta personagem que não tem coragem pra nada, né? Ele Kevin Jackson enfia o dedo no peito dele e ele fica de boinha, sabe? Não, tá de boa. Só um grangrel de 400 anos, 500 anos, tô de boa. Eu não entendi a piada, Lageiros, de verdade. O Loading e o Saving. O Loading e o Saving, boa. Nossa, boa. Gente, o Lageiros hoje tá atacado. Tá. Esse Príncipe per Tempore que veio antes do Jackson, exclusivo do V5? Não, é o Peterson, ele tá na V2 e na V1, né? Ele era meio que, ele é uma cria do Loading e ele meio que cuida da parte de mídia. Como todo Ventru. Como todo Ventru. Não é todo Ventru. Não é todo Ventru de Chicago, não, mas ele só, parte, acho. né? Não, de ser cria do Loading. Não, todo Ventru de Chicago praticamente cria do Loading, sim. Ou é da linhagem do Loading. Sim, e aí ele clama Praxis, né, muito perto ali de 2016? Não, 2016 com ele 2006? 2016 com então, ele mas ele clama Praxis um pouco antes só. Pelo que eu vi. Ai, caceta, não tem, eu acho, isso, amor. Tá. Enfim, ele clama Praxis ali antes daquela questão do... Não, quem era o dono do Succubus Club era... Thornhill. O Thornhill. E aí ele meio que começa a investir em Chicago e puxar investimentos para que a cidade cresça e se torne, né, a pérola da Camarilla na América. Só que o que acontece é que eles estão fazendo isso para tentar conseguir as Olimpíadas e eles perdem as Olimpíadas para o Brasil, que é um território, né, conhecidamente Sabá, principalmente La Sombra, e isso faz com que ele perca ainda mais moral. Sim. E isso que faz com que ele tenha a queda, né, do principado dele e que o Jackson encontre uma oportunidade para subir. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Se ele riu, você pode rir também. Sim, se o Thorne riu, você pode ir também. O Thornhill, por que eu acho o nome bonito, Thornhill? Eu acho lindo. Bonito. Qual é o primeiro nome dele? Eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Enfim. Não faz pergunta difícil, amor. Eu queria lembrar. Ai, caceta. Lagírios Thornhill... Sim, ele morreu no ataque Garou, sim. Sim. Ele morre no ataque ao Succubus. Que é quando morre também um dos membros do Wolfpack não, do... O Garwood, né, da banda o Garwood, da banda, do Baby Chorus. Sim.
Que eu Morre uma gostava galera, pra caramba né? dele. E tipo, é a primeira grande limpa, é quando eles tiram o Neon também, que era Sim. o sidekick do Damian. E daí, misteriosamente, ninguém quer saber o que aconteceu com o Neon. Não, pra quê? É. Cadê o Thornhill? E... Brennan, lembrei antes de Ah, você é achar. Brennan, isso mesmo. Brennan Thornhill, bom. É. Ficou triste com essa notícia. Para! Você tá muito assanhadinho porque vai sair W5, tá? É isso que tá acontecendo contigo. Eu quero ver, na hora que nerfarem seus garolzinhos, Né? que eles não conseguirem mais Ter mais turno e não bater em ter vampiro? mais turno e bater em vampiro, E como apanhar é de que você vai caçador, estar, né? tá? O quão feliz você vai ficar com isso. A Helena sozinha matou uma matilha de garoto Não, sozinha. duvido nada. Existem essas histórias de absurdismos, de coisas, sabe, ridículas, estão na história. E, ok, elas poderiam ter acontecido de fato antigamente, sabe? Você poderia sim, pegar... É o nosso drama atual, né? E sei lá, sabe? Pega uma matilha de garolzinho ali, posto 1, que acabaram de virar Mata muito mais lobinho que pela isso. primeira vez, sabe? Tipo, não A é ficha antiga era muito impossível absurda. que a Helena, uma vampira de 3.000 anos, seja capaz de fazer uma limpa na galera. Sim. O ponto é que quando a gente chega na V5, eles mantêm algumas dessas histórias Sim. e eles não são capazes mais de fazer isso. Porque se a gente Que é a nossa pega crise agora, existencial, né? sabe, 5, 6 fichas iniciais, a gente já mata a Helena. Ah, de boa. Sabe, 5 de ficha boa, inicial, assim, eu acho que é quase 100%. sem esforço. Exato. Na V5 a gente consegue matar a Helena, a gente consegue matar o Critias, então, pra mim, fica naquele ponto de, tá, ok, se eles são tão fracos agora, como eles conseguiram sobreviver por todos esses tempos? Sim. Porque o Critias, ele tá agora sendo, literalmente, o professor de Criança da Noite Perdida pro Jackson. Sim. E toda vez que ele fica puto com algum dos alunos, ele entra em frenesi e mata. Então, assim, não é como se os alunos também tivessem muito amor por ele. Sim. E a própria Helena, ela agora tá lá... Como Portia, como né? Portia, né? Como assim, fingindo ser outra pessoa. Mas ela tá toda noite no Sucubus. É um grupinho Entende? que pegar mata. Que ele ainda tem vantagem de, tipo, poder fugir, né? Ela conseguiria correr. Mas, tipo, sempre que você tem que fugir, você não é o favorito na luta. Né? Que é a nossa crítica. O Vampiro de 3.000 anos, ele deveria ser o favorito na luta, né? Mas ele não é. Ele tem que fugir. Ele só pode fugir de Neófitos. Sim. Senão ele vai morrer. Exato. E isso é um problema. Mesmo. O Garou mais nerfado tanca 10 vampiros do V5, mas toma pau de um caçador da Segunda Inquisição. Vencer o caçador é o que eu tô torcendo pros eu quero ver... Pelo menos os lobisomens conseguirem. Porque, tipo, é meio surreal. Eu tão quero ver forte se que os eles Garou estão. vão ser capazes de tancar um caçadorzinho. Assim, o cara mais bunda Não, ficha suja inicial, da ficha Segunda inicial, Inquisição. Exato. Oi, Manifesto chegou na hora da chegou pistolagem. pra alegrar nossa noite. A gente tá pistolando. Nossa, que novidade. Que novidade. Meu Deus. Que inesperado. Né? E a escala de poder troll do Lagirius, né? Sim. Demônio, Abismo Infinito, Mago, Wraith, Changeling, Garou, outro Abismo, Caçador, mais um Abismo, o Yantia e das Vampiros. O Yantia. Eu concordo. O Yantia... Porra, qualquer um do Dragon Ball Z é mais forte que um vampiro, gente. E tipo, acho que o Yantia podia estar mais pra cima até, por sinal. Acho que o Yantia dá um pau em uns Garou por aí, sim, viu? O Yantia é meio apelão. O nível de poder dele é alto. Pô, você não imagina o que tá acontecendo, né? Não. O Yantia, ele morre pra tudo no Dragon Ball Z. Tipo... Achei que quem morria o tempo todo era o Kuririn. Não, o Yantia ganha. O Yantia, tipo, os bichos espirram, ele tá morto já, sabe? Yantia é boladão, eu também acho. Saiyajins no mundo das trevas. Não começa. Não, pronto, vamos. Próximo tópico. Próximo tópico, vamos lá. E daí tem uma cena que eu achei muito legal também, tipo, de eu ter achado ela aleatoriamente no livro. Que, tipo, não tem tanto a ver com o plot, mas tem, né? Então eu precisava enfiar ela também, né? Que tem uma cena de uma caçadora de vampiros que capturou o Maxion. E dela diz que liberta o Maxion. Tipo, diz na história que ela liberta o Maxion porque ele foi honesto, pela honestidade dele. Ela é uma caçadora de vampiros, né? Ela já matou 5, por sinal. Acho que é esse descrito, né?
porque ele garante que tinha o Juggler empalado na posse dele. Sim. Essa é a honestidade dele. E o objetivo dela é matar o Juggler. E daí o plot twist é esse. Meio que o objetivo dela... Não é o objetivo dela também, mas é o objetivo dela. Mas não é. É matar o Juggler porque ela acredita que o Juggler que tenha matado o melhor amigo dela. Mas ela diz que ela não quer vingança. Tanto assim. Não. Mas ela tá matando o vampiro por causa disso. Sim. Vai saber, né? Eu achei super coerente. Sim. É muito tosco, né? Não, e aí é legal porque uma caçadora de vampiros supostamente iniciante captura o Maxwell. Mas o Maxwell derrotou o Juggler. Mas o Maxwell deu pau no Juggler. Sim. E o Juggler estava vivo por esse tempo, né? Sim. E mesmo o Maxwell, ele viajou as Américas todas, ele foi pra América do Sul, foi pra casa do cacete. Mas tem que ver, né? Ela é uma caçadora que foi negada pelo Sullivan Dane. Então, ela tem mais status, né? Ela ganha status, né? Ganha. Tá, amigos, por que o Baltazar foi trocado pro Damien? Eu acho que... o motivo principal é que o Baltazar é racista. Sim. E o Jackson nunca aceitaria deixar ele no poder. Sim. Acho que esse é o principal motivo. O Jackson, ele... Tipo, o Baltazar em si, ele já era meio que persona não grata em Chicago há bastante tempo. O que mantinha ele era literalmente o Loading no poder, basicamente. E aí, com o desaparecimento do Loading, e vamos levar em consideração que ninguém sabe que o Loading tá lá, né? Ele perde muito esse apoio. Ele se junta a um grupo, que é o dos nihilistas. Só que ele perde, né, justamente o que mantinha esse poder dele, né, de se autodeclarar o xerife de Chicago, que era o Loading tá ali por trás, né, apoiando isso. Sim. Nesse período de que Chicago fica sem muito controle, pelo que eu me lembro, quem controla a cidade de Chicago é o Wolfpack. Oh, que legal. Eu não lembrava disso mais. Se eu não me engano, posso estar viajando em alguma coisa assim, mas tem um lance desse, de que meio que, não tem príncipe, deixa que os arcontes resolvam. Faz sentido, até. Sim. E o Wolfpack resolve do jeito deles, né, na base da porrada e morte e exposição ao sol e estaca. E daí o Jackson assume o poder, e o ponto é que o Jackson não vai tolerar ter o racista, Baltazar, maldito né, do Baltazar, que era né? um racista que ele tava lá no exército, né, O Baltazar é um lixo de personagem, ele né? literalmente fez parte de um exército durante a história que o objetivo era destruir pessoas negras. Sim. Uau, eu não tem lembrava isso disso. na lore do... Eu não lembrava mais disso. Acho que eu só apaguei do da minha Baltazar. cabeça. Sim, eu creio que sim. É muito absurdo já. E aí o que rola é que só não ia mesmo, sabe? Tipo, não é condizente com toda a trajetória do Kevin Jackson e, de certa forma, também não é condizente com o que eles tentaram fazer na V5, que é devolver esse protagonismo pros personagens negros do cenário. Sim. Dar mais diversidade, né? De tipo, não é só porque é negro que vai ter todos os mesmos traços, então eles se preocuparam também com essa questão da arte. Sim, né? Que tipo, e é muito bom, porque o Jackson, a história dele é totalmente, porque ele é negro, muita coisa que acontece, e daí você pega o Damien, a cor dele quase não importa. Exato. Então, tipo, eles também não usaram isso como né? Exclusivamente a cor como motivo... De qualquer coisa, né? Sabe? Fizeram... O Damien, ele era, né, um jovem... mas não... sem condições, é uma tipo, os pais eram músicos e tal. É uma crítica que dá pra fazer de, tipo, não ter nada disso importar na história dele, mas ao mesmo tempo também... tirar um pouco o estigma, talvez. Exato, né? Sim. Tipo, não fez diferença, sabe? Na vida dele. E, assim, apesar de ter esse background do jazz, né, que é a música de afrodescendentes afro-americanos, né, que surge especificamente nesse contexto, né? Então ele ter essa ligação também é muito legal. Mas legal. não usaram a cor da pele como motivo dele ter se ferrado na vida, por mais que a gente saiba que isso é um agravante. E não é motivo de ele gostar de música, não é motivo de ele gostar de jazz, não é motivo de nada, sabe? Sim. Tipo, ele é uma pessoa que, tipo, dane-se, sabe? Só. E sim, o Baltazar que criou o neonzinho.
Sim. Só de sacanagem. Só de sacanagem com o Damian. Sim, basicamente sim. É um outro plot que, tipo, é absurdo. Damian, por geração, é poderoso por ser cria de um quinto... sim. O Damian é muito forte. O Damian é muito forte. Existe esse ponto, mas daí quando a gente vai olhar a ficha dele na V5 também, a ficha do Damian foi destruída. Foi. O Damian tá muito fraco. O Damian perdeu manha, né? Ele tá sem manha nenhuma. Ele é o xerife que não conhece as ruas de Chicago mais. Exato. Ele perdeu 5 pontos de manha que ele tinha, eu acho. E outro detalhe também é que ele é 30 ou 40 anos mais velho que o Kevin Jackson. Sim. E ele quase que tem metade, tipo, não é metade, mas ele tem tipo uns 3/4 dos pontos de disciplina, né? Que o Jackson, né? A ficha Fora do Jackson é mais forte. Ainda tem recursos enfiados em 3 lugares diferentes, o Jackson né? tem tipo recursos 10, 12, sabe? Tipo, um negócio que não dá nem pra ter, ele tem, né? É porque ele você pode é comprar. Ah, sim, é verdade, você pode comprar, esquece. Vez, Você pode comprar. Sim. De fato, obrigado por lembrar. Eu tinha esquecido então, disso. Se você for pensar, né, em termos de XP, no fim das contas, o Kevin Jackson é bem mais novo e ele é bem menos poderoso pela linhagem dele. Sim, do que o Damian, mas... Do que o Damian, e o Damian tem uma ficha muito pior que a dele. Sim. E essa questão de ficha é um negócio que eu sempre sacaneio, porque pra mim é muito gritante, é que o outro Bruhá lá. Kritisman, né? Não, o French, o Levesque. O Levesque. É dito que ele escapa, né, da Guerra de Chicago e se salva porque ele usa o mergir com a Terra, só que ele tem metamorfose 1. Pra mim isso é fascinante, ele ser esquecido. Isso pra mim é fascinante. A gente aí nunca vai cansar de falar isso. Na 5ª edição, essa mesma história de que foi assim que o Levesque se salvou. E não corrigem na ficha. E não corrigem na ficha. Ele continua tendo proteanismo 1. Recursos enfiados naquela nova rede social, ele né? deve ter mais que isso. É tanto recurso que é meio surreal, né? Sim. E daí os últimos detalhes da lore que tem sobre o Mobius e o Juggler no porão é que, na lore da lixa, não fala nada sobre ela ter empalado ou atacado o Mobius. Que pra mim é inacreditável daí. Sim. Porque, tipo, tudo foi construído pra isso, mas daí nela... Fala que ela só traiu ele. Eu não fiz isso, nada disso. Nada disso é verdade, né? Tipo, não tem a consistência, sabe? Todo o resto foi escrito por pessoas diferentes que conversaram, e na hora de escrever sobre a personagem que eles conversaram, eles não conversaram com a pessoa que escreveu. Foi uma quarta pessoa lá escrever e tipo, qual que é o assunto tá rolando? Ah, eu já sei tudo, pode achar que eu escrevo isso aqui, sabe? E tocou foda-se e escreveu, né? E daí ficou essa bosta, né? E na lore sheet do Juggler, também, diz que existe um boato de que a Lixa entregou Mobius ao Juggler. Na lore sheet do Juggler, isso é um boato. Nossa. Isso não é um fato daí mais. Uau. É um boato. Isso vira um boato. Que beleza. Sim. E pra mim são essas duas últimas facadas que eu achei no livro. E, tipo... E eu procurei no Let's on Red, no Chicago Folios e no... Chicago by Night. Todas as menções possíveis de Juggler, Mobius e Maxwell. E foi isso que eu consegui achar a respeito deste plot específico. Então, eu não acho que tenha mais nada, tipo, além disso, acrescentar. Né? Tipo, no plot não tem muito mais que se acrescenta, né? No fim das contas dá a impressão de que é muito mais uma sugestão do que um... Sim, a impressão que eu também é essa. Do que uma realidade do cenário, por mais que esteja lá na lore do Juggler e do Mobius. De certa forma, quando eles tiram alguém do cenário, nem existe a ficha mais, e existe a ficha deles, então... Sim. Né, a intenção, pelo menos, parece que é que eles participem da história. Da história, sim. Tem a lore sheet do Mobius, que faz essa no nível 5, você pode ter ele como Maula, e seria uma puta sacanagem você ter um Maula que tá estacado, então pra que você gastou 5 pontos? Sim, seria uma baita sacanagem mesmo. Né? Então isso é algo que eu acho que tem que prestar atenção, no fim das contas. Quando for narrar Chicago, Gary for... se alguém comprar isso... Se alguém comprar esse nível, e não pode ter esse plot, né? Tipo, não pode ter esse enredo. Porque senão você tá sacaneando o seu jogador, né? É uma baita sacanagem, né? Sim. Porque é uma puta sacanagem você gastar 5 dos seus 7 pontos de criação de ficha com um personagem que não está presente. Sim, de fato. Então me dá a impressão mesmo de que, sabe, ficou meio que é mais uma sugestão do que uma realidade mesmo, mas tá lá escrito, então... Sim.
Outra coisa que eu acho que a história perde muito, apesar de eu achar que ganhou muito com a Evelyn sendo a líder dos Anarques. Ela põe umas regras interessantes de tipo, não pode ter violência, né? Ter violência excessiva contra... Não pode ter violência excessiva e não pode ter violência contra crianças e mulheres, né? Sim. Basicamente, que isso é maravilhoso. E deles demonstrarem toda essa questão, né, de que, tipo, a Evelyn parece que de fato tem um poder grande, né, na região. Sim. Já que ela... consegue impor essa regra, né? Consegue impor essa regra e parar o Wolfpack. E ela para o Wolfpack, só que parou pra abastecer, sabe? Não é nem que eles estavam querendo fazer nada em Gary. Sim, tipo, é surreal, ninguém anda em Gary sem autorização da Lixa, vocês vão vir comigo? Não, a gente não vai, então peraí. Mataram um, sabe? Sim, E os outros fugiram. Sem autorização da Evelyn. E outra que fala que ela tem contatos nos Estados Unidos inteiro. Nos Estados Unidos inteiro. E a gente tem alguém extremamente forte em Chicago, que é a Anitta, que também tem muitos contatos. E elas parecem ter objetivos meio comuns. Sim. Então... É interessante que da Evelyn fala isso, mas na Anitta não. Nem se comenta da existência da Evelyn, mas também a ordem de criação dos cenários, né? Sim. Tipo, que eles sofrem um pouco disso, porque, tipo, não é planejado tudo que vai ser o personagem, a gente vai descobrindo conforme for sendo lançado mais livros, né? Sim. Sobre o que são os personagens e, tipo, esse é um exemplo claro, né? Que é outra das coisas que a gente tava comentando, eu não sei se a gente comentou em live ou se a gente comentou entre a gente, mas que... no fim das contas, a gente tem essa sensação de que o que foi lançado depois do Chicago by Night foi criado sem ser em consonância com o Chicago by Night. O Chicago. Né? Sim. Né, os suplementos do suplemento. Sim. Porque existem coisas nos suplementos que seriam relevantes nos plots que estão descritos em Chicago. Seria muito relevante. Né? Como, por exemplo, a hacker... que apaga os vídeos do Baby Chorus, né? Pra que isso não espalhe. Sim. Só tá no Folhos né? E não tá no Chicago by Night. No Chicago by Night só fala que eles meio que impedem a circulação de vídeos e não fala como. Sim. Por nada, né? E outro plot também que é incômodo é o do Capone, né? Sim. Que meio que Alexa Santos, que é extremamente fiel ao Jackson. Sim. Em teoria matou ele e matou o Capone, né? Mas daí, tipo, meio que a Alexa tá na mão do Capone depois. E, sabe, não faz o menor sentido, sabe? E se a pessoa é extremamente fiel ao Jackson, por que ela traiu o Jackson? E disse que matou o Capone sem ter matado, entende? Então não é uma pessoa realmente leal, como tá dito no... Sim. Sabe? Mas na história dela, não diz nada... Na história de Alexa Santos, não diz nada sobre isso. Sim. Tipo, meio que é um, sabe? Sabe, quiseram devolver o Capone e devolveram lá no... Inventaram um jeito, tipo, aleatório e ferraram com o personagem, sabe? Que eles já tinham feito o favor de ferrar mais do que devia. Exato, né? Que além de tudo, a Alexa Santos é não-binária e, tipo... Então não precisava destruir tanto, sabe? Sim, tipo, é muito problemático quando você coloca a representação, né? A representatividade, muito entre aspas... numa pessoa que é vilanizada na história. Sim, sabe? Que não é só vilanizada, tá destruindo só, né? Porque tipo, você tá agregando um preconceito, né? Preconceito, né? Tipo, uma característica negativa a uma pessoa que supostamente deveria estar ali pra trazer representatividade pro livro. Então isso, o que fizeram com Alexa é uma cagada gigante. Sim, e tipo, quando você lê a história... Tem muito potencial. É tipo da Anitta. Tem muito potencial pra ser algo foda e bom pra caralho. E daí não é. Só. Mas vamos voltar, vai. Tipo, é um assunto que só me deixa maluco. O Chicago V5 tirou os NPCs malcavianos que eram irmãos, que tem o Brian. Eu não lembro disso. Eu não me lembro desses personagens. E eu tô olhando aqui também, não sei quem são. Literalmente, pra mim, os dois irmãos que eu lembrava eram os dois irmãos, o Peter e Tammy, o Alensky, que são dois Nosferatus. Irmãos... São os únicos que eu lembro que são os irmãos. Não tem a árvorezinha de relacionamentos dos Malk? Não tem árvore de relacionamento, mas tem essa árvorezinha, mas... Não cita também. Que é a Paulo Smith e o Ben Smith, que são meio que um casal. Mas que são um casal e eles não têm parentesco real. Eu não lembro disso, pra ser bem honesto.
Não lembro. Eu tô abrindo outro livro aqui. Exemplo, Helena ainda ser a Porsche, tipo, assassino de todo mundo em pânico, escondido atrás do sofá com o pé aparecendo. Justo. É que nem a história do Nosferatu, que agora se passa pelo primigênio Nosferatu. O Cedric, né? O Cedric, que ele não tem máscara das 1000 faces, ele não tem ponto em performance, só que ele tá enganando pessoas tipo a Annabelle, sabe? Tipo, sim. É muito desgaste, né? Nossa, a Brownie já tá aqui antes. Ah, uau! A Brownie é muito fodástica. Aqui, Brian Tale e Corbin Tale. Sim, eu não sei quem são, na verdade. Brian, Browning e Corbin. Eu nem sei quem são, na verdade. Tipo, eu não li a segunda edição inteira do Chicago by Night. Mas V2, eles não aparecem na V5. E eles não aparecem na V5. Se isso responde sua pergunta. A Browning, sim, mas eles dois eu não me recordo. Talvez tenha algum suplemento, mas no Chicago não está. Não. Talvez no Follies. Deixa eu abrir o Follies. Tá. A gente deu uma procurada nos Malkavianos quando a gente tava falando do Sun, né? Ah, é verdade, deu mesmo. A gente tava olhando quem era forte o suficiente em Chicago. A Brownie, né, basicamente. Só. Sim, e o Sun virou primogênito e... Enfim. Dizem que ele é um vilão. Coitado, né? Mas, como eu disse lá no começo, hoje eu acho que o Manifestos não tava aqui, então eu vou repetir. Eu estou em estado de negação, a lore não existe, é uma desculpa do capitalismo para vender livros, então você acredita no que você quiser. Sim. Então, pra mim, o Sun é fantástico, ele é uma vítima do sistema, porque ele estão querendo difamar alguém que está sendo finalmente capaz de unir o clã Malkaviano em Chicago. Boa. Eu amo esse argumento é terrivelmente esse argumento. Bom. A quem interessa destruir a imagem do Sun? Transformá-lo Eu nem sei onde monstro. tá os Malk. Não tem mesmo. Não fala nada deles mesmo. Nenhum livro tem sobre eles. Não, né? Não. E daí, tipo, deles que estão juntos lá na árvore, e a Browning ainda tá é a única que cenário. Tá ativa, Sim. Sim, Daniel procurando. Obrigado, eu achei daí. Muito obrigado pela ajuda. E desse somente sobrou o Sun que virou primigênio. E a Brownie, você acabou de falar isso mesmo, né? Tá. É um monstro... Então... Eu não vou repetir a minha argumentação. Mas dá uma principalmente porque eu não tenho mais ela de cabeça. Ah, tá, ok. Mas, basicamente, pra lore sheet da família Malkaviana, lá no canal do Haga, eu criei toda uma argumentação dizendo que, na verdade, o Sun, ele tá sendo difamado, porque ele finalmente tá sendo capaz de unir o clã Malkaviano na cidade. E que não existe nenhuma prova contundente pra culpar ele de fato, porque ninguém presenciou mesmo esses absurdos que supostamente ele fez. E fora que, tipo, se ele cometeu o Diablerie, né? Alguém como a Annabelle já teria visto na hora dele. Porque ela tem auspícios pra isso, né? Porque falam que ele é meio que diablerista viciado nisso, então né? ele tem a aura manchada, né? E como ninguém nunca viu isso, sabe? Alguém que está na Primigene, não desfilando pela cidade. Mas sim, no meio de um monte de gente que tem auspícios. Sim, mas na lore, a lore defende fiamente que ele é um monstro, sim. Mas a lore não existe, entendeu? Sim, exato. Ótimo. Eu tô com a Malkaviana do lado. Não. Que loucura. A culpa é do Rafa. O Rafa te bugou virou hoje. Pra mim e falou. Então, em teoria ele matou a Maureen, mas não tem provas, né? Então, e supostamente ele matou a Maureen porque ela tinha esse ímpeto de querer acabar com a própria não-vida, e ele supostamente faz isso. Ele poderia ter feito isso por piedade, já que ela não é, ela tenta e não é capaz de várias acabar com a vezes. própria vida, né? E isso está escrito de fato que ele não tem coragem de diablerizar ela. Que no momento final ele não faz. Ele não é capaz de diablerizar ela. Sim. Então, tipo, alguém que tem imunidade 2 não tem tanto imunidade 2 assim, né? Não. E qual é o papel de Alicia Goringer? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Ótima. É tão boa assim que, né? Mas assim, eu entendo que na lore ele é feito pra ser um monstro mesmo, mas no fim das contas, quando a pessoa sai com uma pessoa como Critias, que entra em frenesi e mata os neófitos em volta dele, e ninguém matou ele em 2000 anos,
e o outro escapou da morte porque ele foi capaz de se imergir com a Terra, sendo que ele não tem nível pra isso, por que o meu Sun não pode ser especial, entendeu? Ele pode Eu tô também. em revolta com a lore, gente. Hoje não é um bom dia pra gente fazer Malk lore. Ok. Coitado de mim. Eu tenho uma malcaviana do meu lado. Que coisa estranha, né? Não, então, o papel da Alicia, eu acho que ela não tem um papel, pra ser bem honesto. Acho que é só uma manutenção da personagem. E é o único jeito também, acho que, de conseguir entregar o Mobius pro Zanark empalado, e daí ele tá empalado no porão do Maxwell. Sim. Porque o que ela tá em busca é da família dela, ao que parece, né? E ela quer fazer parte de uma comunidade. E ela achou o movimento Anark, sabe? Sim. Meio que, tipo, a minha visão pessoal, Daniel, o que eu usaria ela, tipo, se eu tivesse que seguir a lore fielmente e cegamente, é que, como ela sofreu muito na mão de alguém que criou ela de forma abusiva, ela poderia estar ajudando membros que sofreram essa mesma situação. Sim. Isso pra mim é o melhor encaixe dela. Não é o que dão a entender aqui, Não. mas pra mim seria tipo um dos melhores encaixes, já que ela é uma vampira que, tipo, é razoavelmente antiga, Sim. se libertou lá sangue, e meio que pra mim essa é a conexão que traz dela, sabe? É, que aqui fala que ela espera ter encontrado, né, esse senso de pertencimento a uma comunidade dentro do movimento Anark, mas que ainda existem algumas dúvidas remanescentes. Sim. E basicamente é isso. E outra coisa que, tipo, eu acho que eles só apagam de existir da lore dela, mas também, tipo, eu entendo por quê, é que na primeira edição do Vampiro, no Escudo do Narrador, tinha uma aventura que tinha a Alicia como uma das protagonistas, e ela fazia uma festa, tipo, numa das casas noturnas dela. Uhum. Que não é claro muito bem o que é, se eu não me engano, ou é claro e eu não, né? Mas é isso, é uma das casas da noite e tipo, é uma aventura e, tipo, jogável e foda-se, não vou dar mais spoiler, tipo, eu sei que é de 91, mas sim. Nossa! E meio que se apaga da história isso dela. O que quê? interessante. O quê? Porque aqui no coisa da Alicia, em relação, né, tipo, as relações, né, kindred relationships, Uhum. com o Mobius, fala que ela tem uma relação de ódio, que ela não é capaz de perdoar o toreador ancião por tê-la usado como um brinquedo por quase 80 anos e está muito feliz que ele esteja morto. Interessante, né? Só que ele não tá. E ela inteira entregou Porque ele vivo, né? supostamente ela mesma entregou ele vivo. Né? É, mais uma quebra da lore, na verdade, né? Obrigado, Bloodbound, o nome da aventura. Eu nunca lembraria. Ah, tá. Eu nunca eu lembraria. não fazia ideia, valeu. Então, assim, tipo, what? É estranho mesmo. A Alicia, né? que supostamente entregou ele estacado pro Juggler, está feliz que ele esteja morto. O Juggler pode ter metido que ia matar, sabe? É, Tipo, pode. a gente consegue achar uma desculpa, já que a gente pode achar desculpa fora do texto, né? Sim. Porque a gente precisa achar desculpa fora do texto de qualquer jeito, pro bem e pro mal. Nesse plot a gente tem que procurar. Que só não dá, sabe? Tipo, não tem dados o suficiente, né? Sim. E aqui fala que ela é apaixonadamente devotada à causa Anark e colocou seu amor e confiança na baronesa Bruhá, a Evelyn. Bonito. Sim. Da hora, né? É. Sim. Eu não sei muito qual é o papel dela na aventura, pra ser bem honesto. Eu não sei o que ela ajuda, de verdade. O plot, tipo... Pra mim só parece que é por continuidade que ela tem. Também, sabe? Tipo... não faz sentido a existência da Alicia também. Tipo... meio que se perde um pouco. Que tira a Lorraine, sabe? E deixa a Alicia, entende? Tipo, porque a Lorraine, depois que o Loading morre, ela é a única pessoa que ainda, além do Nili, né? Depois que o Nili desiste, ela ainda continua procurando, sim. Procurando pelo Loading. E ela tem como objetivo também fazer o sonho dele continuar existindo. Mesmo que ele mesmo soubesse que o sonho é esse. Né, exato. Pra ela, o Loading tinha uma visão e ela quer que essa visão que o Loading tinha pra Chicago aconteça. Sim. E daí, de repente, chega na V5 também, E some. onde está Lorraine. essa única pessoa que era leal ao Loading esse tempo todo, Sim. sabe? Samuca! E aí? Olá! Virou uma toreador abstrato, exato. Eu acho que é um arquétipo de toreador, eu acho, sobre a... Ah, tipo, pode que ser. são os... Eu não lembro os dois nomes.
Que tipo de historiador eu sou tá. esse, né? Que é os... Ah, não. É os que fingem que fazem arte e os que usam arte. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não, mas colocaram ela meio que agora... Tipo, ela foi uma sombra do Modius até então, e aí transformaram ela agora numa sombra voluntária, pelo menos, mas da Evelyn, sim. sabe? E pelo menos é uma causa que, tipo, né? Pra lore é forte, sabe? E pelo menos faz sentido, porque Faz. ela se uniu ao maior inimigo da pessoa que ela odiou por tanto tempo. Sim. Faz Né? muito sentido. Sim. Então, é ok. É o nome Sim. de historiador anarquista. Ah, é verdade. Agora que Nossa, você falou, eu lembrei. Obrigada. Nossa, eu sou péssimo É. nisso. Nossa, eu tinha só abstraído isso da Eu mente. sou péssimo nessas coisas. É, porque não usa-se mais, né, o antitribo ou... Uhum. E daí deram nomes diferentes. É novidade a V5, acho que Sim. por isso que a gente não conseguiu decorar É. também. E fora que a gente leu tanto livro dos anarquistas, Nossa. meu Deus, quantas vezes a gente É. leu. E um fato interessante é que ela tem uma unidade 5, né? A unidade dela é baixíssima. Sim. Tipo, é bem tenso, né? Ela é bem ferrada eu também, tenho a sabe? sensação de que, tipo, eles não... Existe um sistema de humanidade, mas eles mesmos não se prendem a ele, sabe? Então, foda-se... É o que eu sinto também. Sabe? Tipo, humanidade 2, ai não, não vou querer destruir minha senhora. Né? Exato. Humanidade 5, nossa, eu vou devotar todo o meu amor à baronesa, sabe? Tipo, E uma grande crítica que eu tenho do livro, mas é uma crítica fodástica, tipo, que pra mim foi terrível, é que tem uma arte que tem o Maxwell com o Juggler e o Modius empalado. É na página 148 do livro, pra quem quiser ver, onde eles Sim. fazem o Maxwell branco. Eles não podiam fazer o Maxwell da cor dele, de verdade. Não. E aí o Modius não tem aquela cabeleira enlouquecida Não tem. também. Tipo, mas foda-se. É. O meu problema é o Maxwell. Sabe a impressão que eu tenho? Que essa arte tava ali panguando. Eles falaram, nossa, vamos reaproveitar aqui, sabe? E, sabe, nem prestaram atenção nos personagens que eles estavam querendo retratar na cena. Exato. Porque a verdade é que grotesco. é grotesco essa ilustração, né? Mas, enfim. Sim. O Samuca falou que terminou de ler essa semana o livro dos Anarques e achou legalzinho. Eu achei ele tão caótico, tão desorganizado, que pra mim de caótico e desorganizado já basta lore. Né? Então eu não vou me dar o trabalho. O que eu senti muita falta de verdade no livro dos Anarques é tentar descrever o que o anarquismo é de verdade de alguma forma. Tipo, em alguns lugares, sabe? Qual arte? Tipo, não tem como mostrar de jeito nenhum, acho, né? Só você achar no Google, né? Tem. Tem como mostrar no Eu só Google? preciso abrir aqui, só um minutinho. Olá, JP. Olá, JP, boa noite. Que é a arte que tá na página 148 do livro do Let's System Red. Se você tem aí, talvez fique mais fácil pra você abrir. Tá. A página 148 do livro Let's System Red tem uma arte do Maxwell com o Juggler e o Modius empalados, mas o Maxwell tá branco em vez de tá da cor dele, que é negro. E o Modius tá sem a cabeleira enlouquecida que Sim. fizeram um favor de colocar na imagem dele na V5. Que, Sim. meu Deus, que ofensa. Né? Aquela imagem do Modius. Lembrei da Fátima branca como Né? a neve no livro Children of the Night. Justo. Parabéns pra quem fez isso. Parabéns pro artista. Cadê? Parabéns, Amigos, tem uma senhor. parada Mask and Mien ao falar dos personagens. O que é Mask and Mien? É máscara... É tipo... Máscara é como você se mostra pra na sociedade humana. Isso, boa. É e isso, Mien basicamente. eu não sei o que significa. Mas é a descrição da máscara, geralmente, tipo, meio que um pouco da interpretação do personagem, mas pode pesquisar a palavra. Sim. Mas, tipo, acho que é só isso que tem, né? Eu não sei como a Galápagos traduziu de cabeça, então por Não, isso não que tem. eu tô enrolando. Não existe como. Semblante. Não existe tradução ainda, vida. Isso, é verdade, né? Não tem mas tradução. Em nenhum livro tem. Não tem personagem canônico em nenhum dos 3 livros traduzidos? Não. Tá, ok. Mas é isso, é como ele se apresenta pra sociedade humana. Sim, Né? tem... É basicamente Tem? Qual quem livro? ele é e a aparência. Em qual Nossa, livro, sério que Nicolas? tem? Porra, verdade. Durr. Pelo menos alguém tem cérebro, né? Né? Minha é coisa de Shane, gente, sem zoeira. Nossa, pode crer, né? Vamos ver se tem.
Domínio e Dá. refúgio... Deixa eu... É sempre no final. Não tem, então, aqui. Posso tentar? Pode. Porque tem escravos e Com a minha ferramentas aí. Pegar uma da... Que essa que você pegou é dos NPC mais jogado no vácuo. Máscara e aspecto. Ah, tá. É isso. É forma sim, real a descrição. do Changeling. Do semblante sim, mesmo. da Qual é a personagem. aparência. É. Sim, nice. E máscara é como se passa na vida mortal, basicamente. Né? Sim. Sim. Por Viu, sinal, eu Roger? aconselho as pessoas a lerem todas as lore sheets do Presas de Inverno pra mim não passar raiva sozinho. Faz Pra o vocês seguinte, sofrerem lê o junto. Presas do Inverno e ignora que tem lore sheet, acaba a história, sinta-se feliz com isso, daí depois você lembra que tem lore sheet e leia. E depois você vai me contar pra mim que eu vou adorar ouvir seu rage. Porque... Eu vou adorar todo mundo tendo rage com isso. No conjunto da obra, assim, as lore sheets são um desfavor pro quadrinho. São mesmo, era melhor eles nem terem feito, infelizmente. Sim, pra ser bem honesto. nesse ponto, assim, porque Sim. parece que aquelas, né? Eu já pistolei até quarta-feira, agora eu pistolo hoje de novo, porque daí eu pesquiso de novo na... Quem odiou, eu não sei. Tem um link. Tem algo que acharam que era um link e ele não Nicolas, aceitou. o chat... quem Saint odiou Paul. Saint Paul no Hagabashi? Na verdade, não é odiar Saint Paul, é odiar as lore sheets como um todo. Sim. Meio que todo mundo teve essa sensação de que as lore sheets, primeiro que elas não entregam qualidades de verdade. Sim. Eles tentaram fazer um balanceamento de te dar qualidade e defeito junto, o que não é a proposta das não lore é. sheets. A pessoa que fez, ou as pessoas que fizeram, não entendem o sistema do jogo como um todo, Sim. porque eles fazem confusões frequentes de te dar um defeito que deveria custar 2 pontos e eles chamarem De um ponto. ou Ou se esquecer de por isso, que ele é ou uma exceção. esquecer de pôr, E daí se e aí torna um- você não sabe o que você tá ganhando. Sim, exato. E daí, se você for pelo nome, você vai ter um defeito de 2 pontos que daí realmente não vai valer a pena você pegar aquele nível. Sim. Sabe, tipo, E a gente vinha num crescente de qualidade das E lore acho que esse é o sheets, problema também, né? A gente tinha lá, né, na primeira, no core book, eram lore sheets bastante primitivas Sim. mesmo, sabe? Que parecia que não existia uma ideia formada. E é bem fraco mesmo. Foi tendo uma evolução quando a gente chegou no Fall of London. A gente percebeu que eram lore sheets realmente sólidas, apesar de você ter Sim. alguns níveis meio absurdos. Mas ela começa a melhorar muito. E o Folios... o Chicago Folios provavelmente tem as melhores lore sheets Tem, até é agora. impressionante. Elas são Sabe? realmente boas. A média delas é realmente É. boas. Elas têm umas viagens absurdas, né? Tem. Tipo nível 4 das Sadas Goblins. Que é um negócio surreal, né? Mas o ponto é que eles começam a puxar mais pra cima, né? Eles Sim, começam sim. A te dar mais coisa por menos ponto. Sim. Quando eles chegam no Chicago Folios. E aí a gente não foi pro Let the Streets Run Red, porque, né, optou-se por voltar pro Presas do Inverno, que já estava sendo lançado agora, e aproveitar essa hype. Mas a sensação que eu tenho é que a gente teve uma quebra muito brusca, porque a gente tinha um crescente de qualidade nas lore sheets e de repente a gente viu lore sheets péssimas, assim. Que literalmente parece que quem escreveu elas não sabem o que uma lore sheet deveria fazer. Porque Sim, elas não... É foda isso mesmo. Sabe, né? as duas lore sheets de cidade, elas poderiam ser em qualquer cidade, literalmente. Chama-se lore sheet porque você deveria ser capaz de comprar qualidades que te colocam na lore, na história, nos plots em andamento, e nenhum deles te faz isso. Você poderia fazer isso em qualquer cidade que você tirar de trás da orelha. Tem um nível ou outro só, né? É. Que tipo te joga. Mas ainda assim você poderia dizer que é numa outra cidade. Poderia. Com Sabe? certeza poderia achar uma desculpa, sim. É. Que não é difícil, né? Não. Que é uma coisa que você pega, por exemplo, a Lore do Damien, você não consegue copiar. Exato. E mecanicamente elas são muito ruins mesmo, porque elas não são um bom investimento dos poucos pontinhos que você tem pra criar sua ficha. Principalmente levando em consideração que quando você pega uma lore sheet, você fica preso a ela, porque você só pode ter uma lore sheet genérica e uma de linhagem ou descendência, né? Então, é um investimento realmente ruim pegar as lore sheets do Presas do Inverno. Sim, mecanicamente elas são piores do que as do livro original e, tipo, isso é assustador. Exato. Tipo, tem uma lore sheet delas mesmo que, tipo,
ela quase, tipo, é puxar um pouquinho demais, né? Mas ela quase poderia ser um defeito. Sim. Ela poderia comprar como defeito aquilo e ganhar pontos que eu deixaria de boa passar, sabe? De tão ruim que alguns níveis são, sabe? Você gasta como não necessariamente precisa. Eu acho que o problema não é nem esse. Eu acho que o problema é que literalmente ela não te entrega nem o que ela diz que te entregaria, sabe? Ou então ela te entrega um ponto negativo tão grande, atrelado àquela suposta Sim. qualidade que você tá comprando, que, tipo, quando a gente vai calcular o valor daquele nível ali, ele tem um valor negativo. Né? Mesmo que a gente entrasse naquela questão, ok, vamos pegar de graça porque a gente tá comprando o defeito junto. Você gasta e, além de tudo, você tem o defeito e você não tem nenhuma melhora na sua ficha por isso, tem. Sabe? Eu acho não tá envolvido na lore, tipo, isso que mais dói. Na lore. E tinha muito, potencial, a verdade seja dita, né? Tipo, tinha muito potencial pra ser um negócio foda pra caralho. Mas a verdade é que, tipo, olhando pra nós mesmos, a gente sabe o quão difícil é criar lore sheet. Sim, Lore sheet é uma das coisas mais difíceis de todas de criar. Sim. Tipo, dá pra dizer até que é mais difícil do criar uma disciplina balanceado, sabe? Tipo, pra ser bem honesto. Possivelmente. Porque, além de tudo, elas estão em progresso. Elas estão evoluindo conforme vai saindo, sabe? As lore sheets. O que é Black Site 24? Se eu não me engano, é um lugar de Chicago que teria sido uma base de operações e que teve vazamento de alguma substância tóxica, uma coisa assim, e que daí usa-se atualmente como base, mas Como você sabe isso, cara? São as informações que meu cérebro guarda sem eu querer, assim. A gente tava comentando sobre isso, acho que na última lore sheet com o Rafa. Eu sei tem que uma o lore Rafa sheet, não tem disso? Tem uma lore sheet em Chicago. No Chicago by Night mesmo. Tem, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar pro YouTube, daí a gente continua. A gente no tem mais chat. alguma coisa pra falar disso? Acho que não, acho que a gente já meteu o pau o suficiente. Então vamos mandar bala, vai. Então mudar a gente vai encerrar pro YouTube, mas a gente volta pro chat com vocês aqui, tá? Pessoinhas lilicais que nos acompanham no YouTube. Desculpa, vocês já são as Lilica mesmo, nós somos Lilica, todo mundo é Lilica, e é isso, Lilicas. Lilica. Façam todas aquelas coisas que vocês têm, aquele poder fantástico Lilica de vocês. joinha. Né, no joinha, no... Lilica comentário. Seguir o canal, sininho, compartilhar e todas aquelas magias que vocês podem fazer. E a gente se vê na próxima. Até mais, Lilica. A gente não sabe Lilica. até onde é, mas sim. Até mais, Lilica. Tchau. Tchau.